Bom dia a todos. Louvado seja o nosso Deus pelo dia do Senhor e essa imensa oportunidade em que temos agora de desfrutarmos do alimento da santíssima e gloriosa palavra do nosso Deus. Título do nosso sermão nesta manhã: A negação de Pedro. Vamos tratar aqui sobre o contraste entre a traição de Judas e a negação de Pedro. No último sermão nós refletimos sobre o momento em que a conclusão da traição de Judas se finda quando Jesus está no Getsemane. E agora nós observaremos a negação do apóstolo Pedro. O texto que nós vamos considerar, Evangelho de João, capítulo 18, versos de número 12 ao 27. Ok? Aproximadamente entre 2014 e 2015, quando eu ainda estava na faculdade, na aula de gestão empresarial, uma das coisas que mais fixou em minha mente foi a ideia de missão, visão e valores. Geralmente as empresas adotam qual é o objetivo dessa empresa, por que ela existe e quais são os valores dela. Obrigado. Então nós adentramos nas empresas e ali o gestor está nos preparando para alcançarmos esses objetivos, para que nós venhamos caminhar na missão da empresa, para que venhamos contribuir para a visão da empresa, sendo adeptos dos valores daquela empresa. Quando você chega na empresa, aí você encontra aquele seu colega de profissão totalmente desanimado e ele já começa a desconstruir tudo aquilo que você aprendeu no momento de integração. Não é assim? Bom, o que esse profissional desmotivado está nos mostrando? Que ele encontra-se num estado de negação aos objetivos da empresa. Uma coisa é o objetivo da empresa, outra coisa é o objetivo dele, que é completamente oposto na empresa. Quando nós pensamos em negação, simplificamos isso a um simples ato de pronunciamento. Estou negando isso. Mas as nossas ações também condiz com atos de negação. Por exemplo, num relacionamento conjugal, você deixar de ter prazer no seu cônjuge é um ato de negar o seu cônjuge. Você não disse para ele que você está negando. Mas o simples fato de você não ter interesse pelo seu cônjuge, você está negando. Qual a diferença entre trair e negar? Negar significa ser infiel ou rejeitar alguma coisa. Então, na verdade, seria uma demonstração de infidelidade.
no nosso contexto aqui, a Deus, ou, no caso, a Cristo, que é Deus. Então, note, essa demonstração de infidelidade pressupõe o quê? Traição. O marido infiel é um marido adúltero. Ou uma esposa infiel é uma esposa adúltera. Então, nós vamos perceber que Judas, ele traiu Jesus Cristo, assim como também Pedro, ao negar Jesus, também traiu a Jesus. Porque a negação, ela pode ocorrer por meio de palavras ou atos, ações. Com palavras, nós pensamos em repudiar um relacionamento ou rejeitar um conhecimento. Nos atos de negação, eu estou pensando em recusar alguma coisa ou recusar alguém. Ok? Então, nosso sermão nesta manhã, ele tem apenas uma parte, um único ponto, chamado negando Jesus. Claro que nós teremos aqui subpontos, né? Mas um ponto principal, negando Jesus. Então, o título sendo a negação de Pedro, nós vamos perceber como que foi essa negação de Pedro a Jesus Cristo. Palavrinha-chave, não poderia ser diferente, negar. Ok? Embora já introduzi aqui o significado, mas os pais vão trabalhar com os filhos, suas esposas, sobre essa palavrinha-chave. Nossa afirmação teológica: um crente que não desenvolve sua fé está inclinado a negar Jesus Cristo. Os momentos em que nós mais negamos a Cristo é quando nós estamos enfraquecidos espiritualmente. Vamos entender um pouquinho sobre isso nesta manhã. Evangelho de João, capítulo 18, versículos 12 ao 27. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás. Prestem bastante atenção nos detalhes, tá? Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. 15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote. Entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então, a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. 19. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo.
onde todos os judeus se reúnem, e nada disso em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Versículos 25 e 27. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo, Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. Senhor, neste momento a sua palavra foi lida, e a partir de agora será exposta para que sejamos alimentados por ela. Que o Senhor nos fortaleça na condição de filhos do Senhor, por meio da sua obra vicária. Nós queremos agradecer por esta oportunidade e privilégio, e que nós sejamos fortalecidos espiritualmente. Em nome de Jesus, amém. Negando Jesus, nós, nessa primeira parte, nesse primeiro subponto, nós vamos dos versículos 12 ao 14. Ok? Vejam, assim a escolta, comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote, naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Então, o comandante mencionado aqui é literalmente um tribuno de uma corte. No sermão passado eu havia dito que essa comissão que estava encarregada de prender Jesus Cristo, segundo a tradição histórica, era aproximadamente cerca de 600 homens. O que não é explícito no texto, mas a nível de conhecimento histórico-cultural, essa era a quantidade de pessoas. O que nós sabemos, de fato, é que era uma quantidade expressiva. Não se sabe se era 600, mas se fosse 50 já era gente para dedéu. Porque eles estavam ali, Jesus e mais 11, né? Porque Judas, miserável, já tinha fugido. Então, se fosse 50 pessoas ali, já era muita gente. Ok? Então, a ordem aqui é que alguns guardas judeus prenderam Jesus. Então, note que a prisão, ela vinha de um ofício extraordinário à pessoa de Cristo. Todos eles estavam encarregados dessa ordem. Porque, ao que parece, é que eles tinham Jesus Cristo como uma pessoa de alta periculosidade. Por isso que eles foram lá com porretes, espadas e toda a sua tropa ali. E é interessante porque aquele que veio ao mundo para trazer liberdade aos cativos e que sem ele não existe liberdade, estava sendo agora preso. Mas a prisão de Jesus Cristo é o início da nossa libertação. Vamos entender agora quem é as personagens aqui do nosso texto. Então, primeiro, vamos destacar aqui uma das figuras principais aqui. Ela não é a principal, né? Mas é uma das, que é a personagem Anás. Deixa eu tomar nota. Anás foi sumo sacerdote.
entre 6 a 15 depois de Cristo, quando os romanos os despuseram. Então note, ele já não era mais sumo sacerdote na cosmovisão romana, né? Segundo a lei judaica, era prerrogativa do sumo sacerdote ocupar o posto até o fim da vida. Então, por alguma razão, Anás ele não era mais reconhecido pelos romanos como sumo sacerdote. Note que o sumo sacerdote relatado aqui é Caifás, certo? Mas, na tradição judaica, uma vez que ele era sumo sacerdote, no caso aqui Anás, ele seria até o fim da vida dele. Alguns judeus, portanto, consideravam inválida a deposição imposta pelos romanos, que foi o que eu acabei de explicar. E Anás continuava a ser muito respeitado. Ele era sogro de Caifás. Parece uma espécie de nepotismo aqui, né? E todos os 5 filhos de Anás tornaram-se em algum momento de suas vidas sumos sacerdotes. Ele exerceu grande influência até a sua morte em 35 depois de Cristo. Era rico e poderoso. Mas, dentro dos meus estudos, a literatura judaica posterior a isso, escrita pelos sucessores e opositores, não se refere a Anás de uma forma honrosa ou elogiosa. Bem provável que ele não tinha tanto apreço por uma outra parte farisaica, né? Então, os casos de pena capital, eles deveriam ser ouvidos por cerca de 23 juízes aproximadamente, certo? Para que todos eles ali, é como se fosse uma Suprema Corte, né? O STF da época. Então, nenhum indivíduo ele tinha total autonomia assim para interrogar alguém ali, principalmente na sua propriedade particular, como no caso aqui a Anás estava fazendo com Jesus Cristo. Então, por que essa informação é importante? Porque a lei dizia que ele tinha que ser interrogado por vários juízes. Não por alguém que não era nem considerado mais sumo sacerdote pelo Império Romano. Então, olha a força e a influência que Anás tinha aqui. Eles não levam Jesus Cristo nem lá para Caifás direto. Vai passar primeiro por Anás. Depois você vai lá para Caifás. Mas você vai conversar aqui com Anás. Tamanha influência que esse homem tinha. Agora, a nossa segunda personagem, Pedro. Vamos considerar os versículos 15 a 18. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. E, reparem uma coisa aqui. Essa ocorrência que João nos relata. Simão Pedro e o outro discípulo, ele está omitindo que é ele mesmo aqui, né? Alguns, quer dizer, nem muitos não, mas tem pessoas que acham que é Tiago que escreveu o Evangelho de João. Muito por conta dessa influência que o autor aqui demonstra ter com o sumo sacerdote da época. Porque João era novinho, então como é que ele conhecia o sumo sacerdote? Como se isso aí fosse algum problema, só porque ele é jovem ele não poderia conhecer o sumo sacerdote, não é verdade? Mas repare uma coisa, o autor aqui no caso, e nós defendemos que é João, tá? Só fiz a nível de curiosidade que alguns afirmam que é Tiago. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, ele está afirmando aqui que Anás é sumo sacerdote, então ele está ainda na cultura judaica, ele não está levando em consideração o que Roma pensava a respeito de Anás, mas sim o que os judeus pensavam a respeito de Anás. Por isso que ele afirma aqui que é o sumo sacerdote. Entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro.
Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então, deixa eu trazer aqui alguma nota a respeito também dessa personagem Pedro. Pedro era o mais proeminente dos apóstolos. A descrição de Pedro no Novo Testamento é mais completa do que qualquer outro discípulo, com exceção de Paulo. Geralmente ele é considerado um pescador corpulento e que constantemente cometia erros. Entretanto, essa é uma imagem muito limitada do discípulo. A descrição de sua personalidade presente no Novo Testamento é rica e multifacetada. ênfase aqui nessa palavra multifacetada para que nós venhamos entender o decorrer da nossa narrativa aqui. Uma análise mais adequada da pessoa de Pedro é a de um pioneiro. Outra ênfase aqui nessa palavra pioneiro. Entre os apóstolos na igreja primitiva, abrindo novos caminhos para o cristianismo. Então, essa ideia aqui de multifacetada e ele ser o pioneiro, nós vamos, a partir de agora, entender por que eu dei ênfase nessas duas palavras. Então, vamos pensar aqui sobre Pedro. Abram comigo lá em João 1, 35 até o 42. Nós vamos ler bastante Bíblia. Se não ler em casa, vai ler aqui agora. João 1, versículos 35 ao 42. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Esse João aqui é o João Batista, tá? Para quem... E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João seguindo Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, note a primeira ocorrência aqui. Ele é o primeiro apóstolo a ser chamado por Jesus Cristo. Ok? Pedro é o primeiro a ser chamado. Veja também agora Marcos. Marcos 1, versículo 16 e 18. 18, aliás. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Note que em João, eles escutam João Batista falando: ó, eis o Cordeiro, e eles vão até Jesus Cristo, e Jesus fala: pode vir, pode me seguir. E aí, aqui Jesus parece que vai ao encontro deles, eles lá no Mar da Galileia, lá pescando. De que forma então que eles chegaram? Parece que há uma pequena contradição aqui, mas na verdade é uma aparente contradição. Porque o que acontece é que João está descrevendo de uma outra perspectiva, mostrando que o que aconteceu de imediato com eles, e depois parece que eles retornaram para suas atividades normais. E agora, aqui em Marcos, está sendo descrito o momento em que Jesus chama eles de maneira eficaz. Ali, em João, foi um convite para que eles soubessem quem era o mestre. Aqui é Jesus convidando eles para ser discípulos. Ok? Agora veja também em Marcos,
capítulo 3, versículos 14 a 16. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Então, dentre os 12, o apóstolo Pedro, ele foi o primeiro entre os apóstolos. E agora, Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17. Então os discípulos entenderam que eles falaram a respeito de João Batista. Não, desculpa. Estava no 17 aqui já. Peraí. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Pedro, ele foi o primeiro apóstolo a ser chamado, o primeiro entre os apóstolos, e ele é o primeiro apóstolo a reconhecer Jesus como Messias, como Jesus Cristo, o Filho de Deus, o enviado de Deus. Então, o primeiro apóstolo a ser chamado, Pedro, nós vamos agora identificar como que ele negou a Jesus Cristo. Alguns teólogos, quando vão olhar para a negação do apóstolo Pedro, fazendo um contraste com os evangelhos sinóticos, há uma leve diferença do que João diz e de que Mateus, Marcos e Lucas dizem. Porque são 3 momentos em que Pedro nega, versículo 17, 25 e 27. Veja que no versículo 17, na última parte, ele diz: Não sou. No versículo 25, não sou. E no versículo 27, João não menciona Pedro dizendo assim, eu não sou. Ele apenas diz que Pedro o negou. Nos evangelhos sinóticos, sempre retrata Pedro afirmando categoricamente que ele não conhecia Jesus Cristo. Por que isso ocorre? Eu havia dito para que nós venhamos a prestar bem atenção nos detalhes. Quem foi que convidou, conseguiu ali o passaporte ali para Pedro entrar no local? Foi João. Então me parece, e pensando a respeito do que está acontecendo aqui, e analisando historiadores, analisando comentaristas bíblicos, me parece que João, ele omite essa terceira negação. Nós vamos entender qual foi o estado de Pedro nessa última negação. Então, para que ele descreva isso, ele omite, porque ele se sente um pouco culpado, porque foi ele que conseguiu colocar Pedro para dentro do pátio. Então, acho que João, ao escrever isso, ele se lembrando do que estava acontecendo, ele se entristece. Parece que ele chora ao escrever esse episódio. No versículo 16, Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. Saindo, pois, outro discípulo, que era conhecido sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Olha só a importância e a certa moral que esse discípulo amado, João aqui no caso, ele tinha. Porque
Retornemos no mesmo Evangelho de João, no capítulo 9, no versículo 22. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessar Jesus Cristo, fosse expulso da sinagoga. Nós sabemos o que significa ser expulso da sinagoga. Um ato humilhante, vergonhoso. Eles teriam totais desprezos pelos judeus. O texto é muito claro em afirmar que o sumo sacerdote sabia quem era João. Então sabia, evidentemente, que ele seguia Jesus Cristo. Mas mesmo assim, meu irmão, ele vai lá. Mesmo nesse momento aqui, e mais ainda, hein? Ele vai e ainda consegue colocar outro discípulo dentro, no momento em que Jesus estava ali sendo interrogado. De acordo com ensinamentos rabínicos posteriores, aos judeus era permitido negar sua origem judaica, especialmente por uma certa evasão, para salvar a própria vida. Então, em algum contexto que eles estivessem ali em perigo de morte, eles poderiam negar que não eram nem judeus. Agora, a negação direta que desonrasse o nome de Deus era considerada vergonhosa. Então nós percebemos aqui que Pedro foi o primeiro a confessar que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. O que está ocorrendo neste momento é que há duas personagens aqui. Anás, um ímpio, um incrédulo, negando a autoridade de Jesus Cristo, questionando os seus ensinamentos, e Pedro, o primeiro a ser chamado por Jesus. Então, o momento que nós chamamos de paixão de Cristo, a humilhação de Cristo, ela inicia-se com a encarnação do Verbo, e no seu momento em que ele está prestes a ser crucificado, muito mais do que as dores que ele passou, sendo chicoteado, esbofetado, mas ele está sentindo agora a dor da traição, primeiro de Judas e agora de Pedro. Se nós retornarmos no versículo 10, do capítulo 18, então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então, por que Pedro ele está bem agitado aqui? Talvez porque primeiro ele tinha agido com a sua gabolice, né? No momento em que Jesus está diante de todos aqueles soldados lá, trazendo para si uma conotação de divindade, sendo verdadeiro nas suas palavras, Pedro encorajado por todo aquele cenário. Ah, meu irmão, é agora que eu vou cortar a orelha desse miserável. Mas agora que Jesus foi preso, eu acho que Pedro, epa, rapaz, não é bem por aí não, hein? Parece que Pedro agora ele dá uma titubeada e fala assim, e agora? Então, nesse momento que Pedro está aqui, junto com os soldados, com os judeus, ele está bastante incomodado com a situação. Porque ele fala, rapaz, o primeiro que eles vão pegar vai ser eu, que já cortei a orelha de um. Então a primeira ameaça aqui, depois do mestre, vai ser eu. Nós precisamos lembrarmos o que significa a palavra negar. É aquela demonstração de infidelidade.
certo? Então a negação, como eu havia dito, ela pode ocorrer por meio de palavras ou atos. Sendo palavras, o ato de você repudiar um relacionamento ou rejeitar o conhecimento. E atos são seguidos por ações de recusa de alguma coisa ou de alguém. Note, o momento da negação de Jesus, a primeira negação, nós precisamos levar em consideração o primeiro apóstolo a ser chamado foi Pedro. E agora, quando ele está diante de uma situação adversa, que as pessoas perguntam para ele no versículo 17, então, pergunta o seguinte: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. É como se Pedro estivesse dizendo assim: olha, eu não sou chamado por Jesus Cristo. Eu desconheço aquele chamado. Eu não conheço ele. Ele nega, como nós havíamos dito, ele nega por meio de palavras. Ele está repudiando o relacionamento que ele tinha com Cristo. Ele está repudiando aquele chamamento de Jesus Cristo na vida dele. Então, como é que nós precisamos interpretar isso, fazer uma aplicação para nós? Porque nenhum de nós aqui vai se levantar e vai dizer assim: ó, eu nego Jesus Cristo. Ao menos que você seja um ímpio miserável. Mas nós não vamos afirmarmos uma palavra como essa. Negamos a Cristo. Mas note, eu havia dito que ações também negam a Jesus Cristo. Porque ele foi o primeiro apóstolo a ser chamado. Como é que nós aplicamos isso para dentro da igreja? Porque todos nós fomos chamados eficazmente pela pregação do Evangelho. E em todos os momentos, em todos os contextos de nossas vidas, em que o Evangelho, ele não muda o nosso caráter, não muda quem nós somos, é uma demonstração de negar a Cristo, negar a este chamado. É nós vivermos uma vida deliberada no pecado. Quando o Evangelho, ele não está agindo em nossa vida quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos nos relacionando com as nossas esposas, quando nós não estamos agindo corretamente, quando nós estamos em corte, quando nós não estamos agindo de maneira submissa aos nossos pais, quando nós não estamos agindo de maneira adequada segundo os padrões bíblicos, isto é uma maneira de nós negarmos o chamado eficaz de Cristo em nossas vidas. Fica suave quando nós estamos olhando para Pedro. Eu não diria isso. Eu jamais negaria Jesus Cristo. Mas todas as vezes que nós agimos de maneira imprudente em relação às Sagradas Escrituras, isso é uma forma de negarmos a Cristo. Porque se de fato nós fomos chamados eficazmente, se de fato nós fomos transformados, agir como se nós não fôssemos transformados, mas agir como se nós fôssemos deformados, isso é uma prova áurea de que você está negando a Jesus Cristo. (19 a 24) agora. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disso em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Prestem atenção no cenário que nós estamos descrevendo. Porque primeiro,
O primeiro versículo que nós tratamos, o versículo 12, está tratando sobre a prisão, sobre após Jesus Cristo já estar sob a custódia dos oficiais ali. Depois entra em cena Pedro, negando Jesus Cristo. E agora ele retorna de novo para Anás, o sumo sacerdote ali. Essa mudança de cena, ora avança, ora recua, é uma técnica padrão da literatura antiga para criar um certo suspense. Isso, na verdade, já acontece até hoje ainda, né? Quando você vai pegar um livro de suspense ou um filme, de vez em quando, ora avança uma cena, depois recua. Então, essa técnica já é bem antiga, na verdade. Perdão. Como eu havia dito, João ainda segue a prática de chamar o sumo sacerdote a todos os membros proeminentes da aristocracia sacerdotal. Por isso que ele continua ainda chamando aqui Anás de sumo sacerdote. Então, depois, no versículo 24, Jesus é levado para a casa para Caifás. Note que ele acaba então tendo 2 julgamentos. Ele foi julgado primeiro por Anás e depois, de uma forma... Na verdade aqui, por Anás, ele estava sendo julgado de uma maneira talvez eclesiástica. Porque é a primeira pergunta aqui de Anás, né? Queremos saber a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. E depois ele terá um julgamento civil com Caifás. Nós trabalharemos isso posteriormente. Nessa mudança de cena, retornando para Anás, Jesus também sofreu 2 negações. Então, a primeira de Pedro e agora de Anás. E os fariseus corruptos, imorais e pecadores. Isso aumenta mais ainda o humilhante julgamento que Jesus estava tendo. Homens incrédulos julgando Jesus Cristo. Mas o que nós estamos percebendo, na verdade, não é bem um julgamento, mas sim uma conspiração contra o verdadeiro sumo sacerdote. Que eles estavam dotados de inveja de Jesus Cristo. No versículo 21, por que me interrogas? E aí ele continua. Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabe eles o que eu disse. Então, de acordo com formas bem posteriores da legislação judaica, não se esperava que os interrogadores pressionavam os acusados para que eles próprios se incriminassem. Então, o que está acontecendo aqui é uma coação mesmo, na verdade, né? A ênfase também que o texto está nos apresentando, ela está invertida. Porque Anás, ele quer saber o quê? O sucesso de Jesus. Como é que foi esse negócio aí? Seus discípulos, sua doutrina? Agora, Jesus, ele reverte a situação. Porque ele dá ênfase onde ela deveria estar. Ou seja, no ensinamento. Porque se o ensinamento dele é verdadeiro, ele tem total direito para ter discípulos. E veja que, porque diz assim, ó, eu nada ensinei em oculto. Vamos lá no nosso profeta amigo. Onde que é nosso profeta amigo? O próprio. Vamos lá em Isaías. Isaías 48:16. Veja que as palavras de Jesus, elas ecoam este versículo aqui, ó. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Não parece o que Jesus está dizendo aqui? Eu não falei em secreto em nenhum momento. O tempo todo eu estava falando abertamente, meu irmão. Quando eu chegar na exposição de Isaías, vocês já vão estar bem preparados, né?
Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: eu me recuso a testemunhar contra mim. Vocês devem buscar por testemunhas oculares, como requer a lei. Você está agindo errado. E o oficial, ele entendeu o que Jesus estava passando. Por isso que ele vai lá e dá uma bofetada em Jesus. Agora, agredir um prisioneiro, certamente era uma conduta contrária à legislação judaica. Até porque ele ainda não havia sido julgado. Então por que ele está sofrendo agressões antes de um julgamento? Então este ato revela como Anás faz mau uso da sua autoridade. Ele age sem preocupação de cumprir a lei do seu povo. Porque nós não vemos em nenhum momento Anás aqui repreendendo esse oficial. O silêncio de Anás quanto a isso está chancelando o que ele está fazendo. Agora, isso também revela este subalterno de Anás. Talvez querendo uma certa promoção. Então, para fazer média lá com Anás, ele agride Jesus Cristo. Mas, no versículo 23, replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Se falei bem, por que me feres? Vamos lá em Êxodo agora. Êxodo 22, não, isso mesmo, Êxodo 22, versículo 28. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Então, essa expressão de Jesus, no versículo 23 aqui de João, se falei mal, dá testemunho do mal, mas falei bem, por que me feres? Ele jamais iria testemunhar mal contra Deus. Mas se ele está falando de Deus, por que ele está sendo ferido? Percebe que, na verdade, quem está fazendo um interrogatório aqui, de acordo com a lei, é Jesus subjugando Anás. O julgamento já começa errado também, porque deveria ocorrer no Sinédrio, né? E não numa residência particular aqui, como nós estamos observando. Vejamos agora os versículos 25 a 27. Lá estava Simão Pedro aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. Então, nós percebemos que na primeira negação, isso reflete a vida de Pedro. Ele, sendo o primeiro apóstolo a ser chamado, ele estava negando a Jesus, demonstrando que, de fato, Cristo não havia chamado. É o que fica por detrás das entrelinhas. Se ele não conhece a Jesus, ele foi chamado por quem? Não é verdade? Agora, neste segundo subponto, nós vamos perceber que Pedro nega ser um apóstolo. Uma vez que ele é o primeiro entre os apóstolos, a negação de Pedro é como se ele estivesse dizendo, eu não sou um apóstolo. Então, veja que quando Pedro ele faz essa negação, ser repudiado por um discípulo era um sinal de grande humilhação para o mestre. Os autores costumavam estabelecer contrastes entre as personagens. Então, a negação de Pedro aqui serve de contraste à coragem de Jesus. Porque, se nós lembrarmos, quando vai aquela comissão de oficiais diante de Cristo, Jesus não espera alguém chegar e mostrar quem ele é. Ele se apresenta a quem vocês estão buscando. A Jesus o Nazareno. Eu sou.
intrepidez, coragem, firmeza, convicção de quem ele era. Mas neste momento, o que nós estamos observando é um homem acovardado. Um homem que Jesus chamou de pedra, firmeza, morrendo de medo. Ele é o primeiro entre os apóstolos, conforme nós lemos lá em Marcos 3, 14 a 16. Ele tinha uma certa proeminência entre os apóstolos. Tanto que os católicos ainda têm até uma interpretação errada, acham que ele é o primeiro papa, de tamanha proeminência que ele tinha. Os hereges. O que significa a palavra apóstolo? O enviado ou missionário. Por isso que nós negamos o oficialato de apóstolo nos tempos modernos. São todos falsos apóstolos. Uma pessoa que vai plantar uma igreja, vai fazer uma obra missionária, de certa forma, isso seria chamado de apóstolo. Mas ninguém precisa chamar o pastor Leonardo e eu de apóstolo. O fato de nós termos iniciado a plantação da igreja não nos coloca como o apóstolo, né? Mas o que Pedro está negando aqui, está dizendo assim: eu nunca fui o enviado dele. Nessa segunda negação de Pedro, é como se ele afirmasse: olha, eu não sou um enviado dele. Não sou um apóstolo. Jesus havia chamado ele. Jesus havia declarado primeiramente ele como um apóstolo. No primeiro momento que ele nega, é como se ele negasse o chamado de Cristo. E agora é como se ele negasse a missão que Cristo designou a ele. Vocês têm noção disso? Como é que nós fazemos uma aplicação direta para nós? Uma vez que nós não somos apóstolos. Negar a Cristo é ser um hipercalvinista. Jesus, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em todos os momentos em que nós negamos a oportunidade de compartilhar Cristo com outra pessoa, é uma forma de nós negarmos Jesus Cristo. Hipercalvinistas acreditam que as pessoas serão atraídas irresistivelmente e por isso elas não devem evangelizar. Isso é uma heresia grotesca. O meio pela qual Deus chama pecadores ao arrependimento é por meio da pregação do evangelho, por meio da chamada eficaz. Nós somos os mensageiros da cruz, todos nós. Isso não é de incumbência apenas do pastor Leonardo e do pastor André, mas é de incumbência de todos vocês que estão aqui e todos aqueles que vão me assistir posteriormente. Somos chamados para sermos proclamadores do evangelho de Jesus Cristo. Não pregar o evangelho é negar a Cristo. Amém? Finalmente, no último versículo, o texto diz de novo: Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. Houve 3 momentos em que Pedro negou Jesus Cristo. Em 3 ocorrências, ele foi o primeiro. Na verdade, outras ocorrências também, mas ficará para daqui a pouco. No primeiro momento, ele foi o primeiro a ser chamado. No segundo momento, ele foi o primeiro a ser declarado como apóstolo, primeiro entre os apóstolos. E é como se ele estivesse negando que ele tinha sido chamado. No segundo momento, é como se ele estivesse negando o seu apostolado. E agora, meus irmãos, como nós lemos lá em Mateus 16, dos versículos 13 a 17, ele foi o primeiro apóstolo a reconhecer Jesus Cristo como Messias. E neste momento, quando ele nega Jesus,
é como se ele estivesse dizendo: ele não é o Messias. Ele não é o enviado de Deus. Eu não o conheço. Não sei quem é. Eu havia dito que ele é o Filho de Deus. Mas eu estava enganado, ele não é. É assim como nós devemos traduzir isso aqui. É assim como é o que nos parece o que ele estava dizendo. Se ele não conhece Jesus Cristo, se ele não sabe quem Jesus Cristo é como se ele estivesse invalidando o que ele havia dito antes. Veja o versículo 26. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? Pedro, atemorizado por tudo aquilo que estava acontecendo, ele lembra do que ele fez com Malco. Então ele está apavorado, porque as pessoas estão descobrindo quem ele é. Então uma fé enfraquecida, causada por medos e temores, faz com que nós rejeitamos o nosso Senhor. Note que no versículo 27, então o galo canta. É como se Pedro, prestem bastante atenção, é como se Pedro estivesse fixado num olhar de amor, graça, misericórdia e ao mesmo tempo um olhar humilhante de alguém que está sendo humilhado. É como se Pedro estivesse olhando para aquele olhar cheio de lágrimas, ouvindo a seguinte expressão: respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Ficou muito nítido isso para Pedro. Pedro ficou derrotado. Ele se lembrou disso. Pedro chorava. A justificação pelas obras é uma negação do enviado de Deus. Todas as vezes que nós tentamos nos justificarmos de nossos medos, dos nossos temores, das nossas aflições, de nossas angústias, utilizamos isso como muletas para que não oramos. Para que não falamos de Cristo. E foi assim que Pedro estava agindo.
atemorizado, buscando justiça própria. Não conheço ele, não sei quem é esse homem. Todas as vezes, todos os momentos da sua vida que você procurar se justificar pelas suas próprias obras, você estará agindo como o apóstolo Pedro, que negou o reconhecimento de Jesus como Messias. É por meio da justificação pela fé em Cristo que nós vivemos. O justo, ele vive pela fé. Vamos, nossas considerações finais. Vamos observar os dois episódios simultaneamente. O que ocorre com Judas? Ele traz Jesus Cristo por 30 ciclos de prata, e depois que ele percebe o que ele fez, ele sente um remorso. E o que ele busca? A justificação pelas suas próprias obras. Ele não consegue suportar o ato que ele fez, então ele se enforca, o seu corpo cai e é despedaçado. Em nenhum momento ele traz um sinal de arrependimento. Ele demonstra sinal de remorso, mas não de arrependimento. Isso significa que nós precisamos nos arrependermos dos nossos falsos arrependimentos. Que agimos como pessoas que estão sentindo remorso. E não aquele arrependimento genuíno que transforma de dentro para fora. Porque no momento em que Pedro negou Jesus Cristo, ele se entristeceu, ele chorou. Se fosse possível, Pedro iria fazer como Davi fez quando pecou com Betseba. Teria colocado roupas de saco, jogado terra sobre a sua própria cabeça. A diferença de Judas e de Pedro, que em Judas nós temos um falso convertido. Em Pedro nós temos um crente enfraquecido. Ambos negaram, ambos traíram Jesus Cristo. Um traiu porque era um falso convertido. O outro trai porque era um crente enfraquecido. Por isso que quando Jesus ele ressuscita dentre os mortos, ele transpassa pelas paredes, ele diz: paz seja convosco. Gravem este momento. Vamos olhar agora o contraste entre Pedro e Jesus. Porque Pedro, enfraquecido na fé, negou o seu Senhor. Enquanto Jesus, sendo perseguido, em nenhum momento ele traiu o Pai. Em nenhum momento ele negou a si mesmo. Ele sempre perseverou em quem ele era, na sua missão gloriosa, redentora. Então, porque nós sabemos, hoje nós temos bastante propriedade para falar do assunto, porque nós temos o cânon completo. Mas o que acontece com Pedro é o oposto do que acontece com Judas. Porque Judas, no remorso, se mata. Mas Pedro, enfraquecido, ele negou Jesus Cristo 3 vezes, negando o seu chamado, negando a sua apostolicidade e negando a sua declaração, a sua confissão de fé. Que Jesus Cristo é o enviado de Deus. Mas quando Jesus, depois de ressuscitado, ele transpassa pela parede, ele diz: paz seja convosco. É como se ele estivesse ali fortalecendo todos os discípulos de uma vez só. Vocês todos estavam fracos, mas vocês são meus. Igreja, nós somos de Cristo. Podemos estarmos enfraquecidos, mas Ele é a nossa fortaleza.
E ele diz então: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então, Pedro também é o primeiro apóstolo a testemunhar a ressurreição. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro também foi o primeiro a proclamar a salvação aos gentios. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro foi o primeiro a inspirar o registro de um evangelho. No ano 125 depois de Cristo, Papias escreveu que a pregação de Pedro inspirou o primeiro evangelho, esboçado por Marcos, que foi o intérprete de Pedro em Roma. Então, quando nós lemos o que está acontecendo aqui em Marcos, foi Pedro pregando em Roma e Marcos descrevendo tudo. Ou seja, Pedro agora, cheio do Espírito Santo, se lembrando do episódio, do que aconteceu, mas agora não mais fraco na fé, sobretudo fortalecido por Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é especialista em transformar a sua lágrima, o seu choro, em alegria. Ele é especialista em curar feridas. Ele é especialista em fortalecer os fracos, os abatidos. Ele coloca de pé. E é Ele quem está preservando a sua igreja para que ela venha perseverar até o fim. Por isso nós cremos e confessamos a perseverança dos santos. Amém.